A história. A história está sendo contada sem filtro. E eu convido você a vir junto comigo nessa jornada. Pelo menos para mim está sendo bem desafiadora, bem interessante, porque a minha história é uma exposição a qual eu decidi para ajudar pessoas. Eu tenho certeza que em alguma parte do decorrer dessa história vai ajudar alguém. Então hoje é o 3º capítulo. Então se você não assistiu o 1º ou o 2º, vai lá, assiste. Eu acho que é interessante entender um pouco essa história. Compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal, porque precisamos abençoar pessoas, precisamos fazer alguma coisa. Então eu decidi, Vanusa Maria, a contar a minha história, experiências de superação, de desafios, de muitos sorrisos, de ousadia, coragem. E é sobre isso. É sobre uma menina, por isso que eu falo para você. Lá no 1º capítulo fala de uma menina, então é toda aquela história, uma menina sonhadora, que passou por alguns processos, que vem da zona rural, depois chega na cidade, começa o seu primeiro trabalho, depois sai desse trabalho, já começa na profissão. Então no 2º capítulo eu falei um pouco sobre a profissão, sobre a área da beleza, e eu quero de todo o meu coração, de alguma forma, influenciar você a não desistir da vida, a não desistir dos seus sonhos, a não deixar de acreditar que é capaz qualquer ser humano, qualquer pessoa chegar do outro lado, se assim decidir confiar nele. A palavra dele diz, a palavra de vida, Salmo 115, não é para nós, Senhor. Nenhuma glória seja dada a nós, mas sim ao Senhor, ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então toda honra, toda glória é para Ele. O sentido de tudo isso é para Ele. É sim minha história, é sim fatos que eu vivi, que eu superei, que eu desfrutei. Mas eu só posso contar essa história hoje, essa história de vida, porque Ele me permite, porque eu cheguei aqui agora. E você não tem noção, quando o capítulo dessa história, desse dia de hoje, chegar até você, você vai entender a incrível jornada que foi até chegar aqui. Então esse capítulo hoje, capítulo 3, já porque uma coisa mexeu aqui, então tudo certo, filhota. Então vamos lá, eu quero deixar bem natural cada capítulo gravado, porque é uma história que vai ser contada sem filtro. Então essa moça começa sua profissão, um desafio de querer ir na contramão. Lembra que no 2º capítulo eu falei que foi um desafio para mim vencer o preconceito, vencer um erro que eu cometi por ter me envolvido com uma pessoa que não deveria, e as pessoas me acusavam de que eu era sustentada por essa pessoa. E como é que pode você trabalhar? Gente, eu cheguei a trabalhar até 1h da manhã, cansei de passar Réveillon dentro do meu salão trabalhando, mas ouvir isso era difícil para mim, porque era a contramão. Mas eu não deixei de acreditar. E quando você decide fazer algo que realmente seja correto, que não fere o outro, que não fere o espaço do outro, é possível chegar lá. E eu nessa profissão desafiadora, você trabalha com pessoas, lidar com pessoas não é uma coisa fácil. E esse universo da beleza, né? Porque a minha profissão, a qual eu narrei no 2º capítulo, comecei no 1º, no 2º, e a história vai se entrelaçando na história. E trabalhar com beleza não é algo tão fácil assim, porque você trabalha com o gosto, né? Com o gosto do outro, com a personalidade do outro. Existem mulheres que são tímidas, existem mulheres que são extravagantes,
Existem vários tipos de mulheres. Isso é fantástico, isso é a beleza, né? A beleza de cada um, a particularidade de cada pessoa. E quando você entra nesse mundo da beleza, você que é profissional da beleza, seja qual área você exerce, que está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. É algo desafiador, porque você está lidando com pessoas, né? Com gostos diferentes. E eu vou dizer uma coisa para você, o que me fez ir tão profundo nessa profissão, o qual eu falei que eu exerci essa profissão com excelência, me tornei um profissional, eu diria, reconhecida na cidade a qual eu construí boa parte da minha profissão. E como que fez, Vanusa, você conseguir chegar onde você desejava, construir o salão com uma proporção maior, né, digamos assim, dos todos os salões que tinha na cidade na época? O que fez você chegar lá? Qual foi realmente o que lhe motivou? Qual foi o segredo, digamos assim? E eu digo sempre isso para qualquer profissional, em qualquer área que você exerça. O segredo está que motiva você. Ser um bom profissional não é você vai dizer assim, eu vou ganhar isso ou aquilo. Não se trata de ganhar financeiramente. É claro que isso é importante. Mas você ser um bom profissional é quando você se preocupa com o outro. Quando você exerce, pelo menos a profissão a qual eu exerci por mais de 2 décadas, o que me desafiava, o que era fascinante para mim, é quando eu fazia algo no cabelo de uma cliente, eu dizia assim, será que eu faria isso no meu? Será que eu queria isso para o meu cabelo? Você entende? Então, é o cuidado com o outro, esse é o segredo de um profissional chegar do outro lado. Quando eu digo do outro lado, essa expressão, é chegar onde você desejou, onde você sonhou. Lembra que eu falei para vocês que os meus sonhos, as minhas expectativas iam na contramão de onde eu nasci, do meio qual eu estava inserida. Não tinha muita lógica, não tinha muito sentido, mas eu não desisti de sonhar, eu não desisti de acreditar. E na minha profissão eu dei o meu melhor. Eu exerci com excelência. Eu não queria saber se eu fiquei até 1h da manhã o que eu ia ganhar. A questão não era essa. Era ver o sorriso no rosto da minha cliente. Era ver que ela saiu de lá satisfeita e que eu tenho correspondido à expectativa que ela depositou em mim quando sentou na cadeira para ser atendida por mim. É sobre isso, é você não desistir de fazer o que é certo. É você não desistir de trabalhar por amor. Então eu quero motivar você a trabalhar por amor. E quando eu estou em Santa Cruz, e aí eu não vou entrar agora na minha conversão, porque muita coisa vem por aí, mas ainda estou na minha profissão, já era uma mulher independente, dona do meu próprio nariz, me tornei independente muito cedo. Como eu narrei no primeiro capítulo, eu comecei a trabalhar com 11 anos e meio, mais ou menos. Então veja só, eu trabalho, tá, filha, que filha? Gente, eu acho fantástico esse negócio sem filtro. Beleza? Eu comecei a trabalhar com 11 anos e meio e assim, é muito gostoso você poder contar a sua história, você poder pensar em toda a sua caminhada, toda a sua trajetória nesse decorrer. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, então me tornei independente muito cedo. E aí eu quero falar hoje de uma decisão ousada que eu tomei nesse decorrer da minha profissão, da minha independência, de ser uma mulher independente, uma mulher, entre aspas, mal falada. Eu acho muito engraçada essa expressão, porque morar numa cidade pequena, no interior, isso é muito comum, não é? Assim, é natural, pelo menos não era para ser, mas é natural que todo mundo saiba da vida de todo mundo fala sobre a vida de todo mundo, embora eu falei no segundo capítulo, e do primeiro também, que assim, é muito difícil você ser alvo do julgamento do outro e quando você não tem nada a ver com aquilo que estão lhe julgando. Não é fácil, por isso que eu pedi no segundo capítulo. Pensa bem antes de você falar algo a respeito de alguém que você não tem certeza se aquilo é realmente verdade, porque é desafiador. Algumas pessoas não suportam o preconceito, o julgamento, a maldade na boca de outra pessoa ao seu respeito. Algumas pessoas não conseguem suportar. Então, eu falei sobre isso. Não vou falar sobre a maldade, nem sobre o que as pessoas falaram mal de mim. Eu vou falar sobre a minha ousadia como profissional na área da beleza. E vou lá e vou trabalhar muito. O salão já era meu, já era próprio, já tinha feito como eu sonhava. Estou lá trabalhando, tinha uma clientela considerável que eu
agradeço a Deus por cada uma delas, que eu tive o prazer de produzir. Hoje eu não moro mais na cidade, a qual eu trabalhei por muitos anos na minha profissão, mas eu agradeço a Deus por cada vida que o Senhor colocou na minha vida, que eu pudesse trabalhar através das minhas mãos, pude produzir beleza dessas pessoas. Sou grata de coração, porque Deus sabe do meu coração e eu sou grata de verdade por cada uma delas. Mas eu sou uma pessoa muito ousada, muito assim, eu me acho uma pessoa ousada, corajosa, teimosa. Senhor, uma teimosia boa, mas eu sou determinada. E é justamente sobre isso. Quando você é movido por amor, você tem determinação e coragem. E aí acontece, né? Relacionamentos. Eu acabei ficando noiva de um rapaz de uma cidade vizinha da qual eu morava. Já tinha, entre aspas, superado, eu digo entre aspas, os comentários não cessaram, né? Mas eu já tinha deixado no passado o relacionamento qual eu tinha tido, que não tinha sido tão, digamos assim, tão louvável, né, para a sociedade e para a minha vida também. Eu falei isso no segundo capítulo. Mas agora eu estava esperançosa, sonhando novamente em construir uma família, em me apaixonar, em amar novamente. Conheci um rapaz de uma cidade vizinha da qual eu nasci, da qual cidade eu nasci mesmo, fui morar num sítio, voltei, é que é muita história, e passei boa parte da minha vida lá. Então conheci um rapaz de uma cidade vizinha, o qual começamos um relacionamento, chegamos a ficar noivos, e aí veio o que, Vanusa? Porque você quer falar sobre isso? É porque veio o nascimento da minha filha. E por que eu te falei? Quando você tem que ter muita determinação, muita convicção do que você quer, aonde você quer chegar, para que nada que esteja ao teu redor mude isso. Porque se eu cheguei aonde eu cheguei na minha profissão, eu fui na contramão. Se você estiver acompanhando a história desde o início, você vai entender. Eu fui na contramão, eu fui em cima do que não era lógico, né, aos olhos das pessoas, mas eu acreditei. Eu digo a você, o que vai fazer a diferença na sua vida é o que está ali motivando. Qual é a sua motivação? Então eu era independente, eu era muito dona, né, das minhas decisões, era responsável, desculpa o erro de português, a pessoa está ainda aprendendo. Era muito responsável por aquilo que eu fazia, porque eu já mandava, né, nas minhas decisões, enfim. E aí fiquei noiva, e aí esse noivado foi bem delicado. Eu era muito jovem também, muito jovem, 20 e poucos anos, o rapaz também. E acabou que nesse processo todo eu engravidei. Não foi uma gravidez planejada, no entanto eu desejava, eu sonhava ser mãe. E olha só que loucura. Se você assistiu o primeiro e o segundo capítulo, você vai perceber que eu era uma mulher que sonhava assim, com aquele perfeito, com aquele casamento para a vida toda. No decorrer da história, com a minha independência, com o que a vida ia me colocando, eu fui me tornando, digamos assim, mais prática, mais objetiva, mais direta. Só que em relação a sentimento, relacionamento, não é bem assim que funciona. Né, Senhor? Não é bem assim que funciona. E aí eu tinha muito assim, aquilo muito prático, né? Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Sim, sim, não, não. Isso dá certo, isso não dá. E quando eu estava noiva desse rapaz, o relacionamento já não estava muito bom, mas eu engravidei. E quando eu engravidei, achei aquilo ali fantástico, extraordinário, porque eu ia ser mãe. Eu lembro que quando eu percebi que poderia ter tido o risco de engravidar, de ter engravidado, eu tive a opção de tomar a pílula do dia seguinte. Eu cheguei de frente da farmácia, nunca vou esquecer, eu até compartilhei isso com minha filha, para dizer ela o quanto ela foi desejada, o quanto ela foi amada e esperada por mim. E eu cheguei em frente à farmácia e disse, eu vou comprar a pílula do dia seguinte. Eu acho que eu dei um deslize, só que eu não fiz isso. Porque algo falou mais forte dentro do meu coração e o desejo de ser mãe foi extraordinário na hora. E eu desisti de comprar a pílula do dia seguinte e segui em frente. Pouco tempo depois, estava eu grávida e aquilo foi uma notícia assim maravilhosa para mim. Eu lembro que dias antes eu tinha decidido que aquele noivado, que aquele relacionamento não servia, que não ia funcionar, que não ia dar certo,
por visões que tínhamos da vida diferente, eu e esse rapaz. E eu tinha decidido que aqui e ali ia acabar. Só que quando eu me descobri, tô gaguejando, que é isso, Danusa? Quando eu me descobri grávida, eu não quis saber do relacionamento, eu desejei ser mãe, foi algo extraordinário. Olha, eu não sei se você é mãe, mas é algo incrível. E aí eu disse, uau, vou ser mãe. Eu tenho uma amiga minha de longas datas, Denise, liguei pra ela, eu vou ser mãe, não sei o que. Ela disse, Vã, que maravilha. E ela disse, aí, você já falou com o seu noivo? Eu disse, não, eu já vou acabar, não tá dando certo. Você pode achar meio frio dizendo isso, mas é porque eu tinha decidido que aquele relacionamento não ia dar certo. Não é porque eu decidi que não daria certo, realmente não dava certo mesmo, né? Nós éramos muito diferentes, né, um do outro. E ela olhou pra mim e disse assim, como assim, Ivan? Você tá ficando doida? Como é que uma pessoa grávida decide agora que não vai dar certo esse relacionamento? E fiz, a filha é minha. Olha que loucura. A filha é minha e eu sou independente, eu posso manter ela, eu posso cuidar dela. A filha não sabia se era homem ou era mulher, mas assim, né, a criança, e tá tudo certo. Mas aí essa amiga minha chegou e disse, Vanusa, não é bem assim, as coisas não funcionam assim. E aí eu, claro, né, mesmo sendo cabeça dura, eu ouvi minha amiga, eu conversei com ele, mas mesmo assim, para encurtar a história, não deu certo o relacionamento. Mesmo eu grávida, não deu certo, não era possível continuar, porque estávamos em mundos diferentes, eu queria algo, ele queria outra coisa, então não dava certo. Mas eu estou falando para você que é mulher, preste atenção que eu vou dizer para você. É desafiador sim ser mãe solteira, é sim, é um desafio gigantesco. E se você está acompanhando minha história, já era difícil para uma mãe solteira, mas imagina para mim que já vinha sob pressão e preconceito e agora assumi uma gravidez sozinha, né? E então ali foi um desafio gigantesco, mas a convicção de que aquilo ali era algo muito importante, era uma bênção que eu tinha recebido, era mais forte. Então eu não me deixei me envolver o que estava ao meu redor. Então eu decidi ser mãe solteira, não porque a pessoa não servia para mim, não era isso, é porque estávamos em mundos diferentes, você entende? Não era porque eu vou botar defeito nele, porque eu também tenho os meus, não era isso. Mas eu era muito prática, eu digo, gente, é o seguinte, ele pensa assim, eu penso assim, ele tem essa percepção, eu tenho essa. Como não vai funcionar, então para que brigar por aquilo que não existe? Então foi mais ou menos por aí. Então a decisão de ser mãe, de assumir sozinha aquilo ali, foi uma questão de lógica na minha cabeça, mas também, acima de tudo, de viver cada momento da gravidez, cada momento do que eu fosse viver ali, sem deixar que estivesse ao meu redor e atrapalhasse aquilo, você entende? Então eu curti muito a gravidez, porque eu rompi no início da gravidez, esse relacionamento, curti muito a gravidez, curti muito minha filha, durante a gravidez toda, foi incrível, trabalhei muito, porque é muito fácil falar, né, sobre as conquistas, mas é necessário trabalhar duro, ser responsável. E eu trabalhei muito porque dependia exclusivamente de mim e estava tudo certo em relação a ele, ao pai, à família, porque era uma decisão minha ter minha filha. E hoje eu louvo a Deus, né, porque eu estou aqui agora compartilhando com vocês sobre isso. E ela está uma moça já de 18 anos, vai fazer esse final de ano agora, vai fazer 18 anos. E como foi maravilhoso essa decisão de não comprar a pílula do dia seguinte. Como foi maravilhosa essa decisão. Então, assim, é sobre uma decisão que você toma na sua vida. Tem as consequências, as suas decisões? Tem. Mas se a sua decisão for baseada no amor, se a sua decisão for baseada na verdade, eu digo para você que vale muito a pena cada decisão que você for tomar. Então eu decidi que ia ser mãe. Eu decidi que ia amar com toda a força do meu coração aquela criança. E não foi diferente. E aí nasce Yasmin. Yasmin é a coisa mais linda do mundo. Não porque eu sou mãe coruja, mas minha filha é linda. E foi tão interessante que mesmo tendo uma sociedade, né, de muitos disse, não me disse, mãe solteira, o noivo não quis, enfim, rola de tudo essa história, mas estou me preocupada porque eu pensava comigo, Senhor, me dá condições
ainda na minha ignorância espiritual, mas eu dizia assim: Senhor, me dá condições para trabalhar, para sustentar minha filha, para fazer o que era certo. Então essa história que está sendo contada para você que está acompanhando, é para dizer para você que se o teu coração estiver em paz, se o teu coração estiver na verdade, siga em frente com coragem, porque Ele não vai desamparar você, nem um momento. Ele nunca me desamparou. E minha filha nasceu linda, coisa mais linda do mundo. Tive o apoio da minha irmã mais velha nesses primeiros meses da minha filha, no primeiro ano. E foi incrível aquilo ali, aquilo mudou minha vida, ser mãe mudou minha vida. Eu fui mãe com 26 anos, então aquilo mudou, porque aquela Vanusa, né, afoita, né, aquela Vanusa que fazia, acontecia, que viajava, que ia para as baladas, não vou deixar para vocês, mas ia para as baladas. Aquela Vanusa agora tinha medo de acontecer alguma coisa com ela, porque eu tenho uma criança que dependia de mim. Eu tenho uma criança que dependia do meu trabalho, do meu esforço, das minhas decisões para eu cuidar dela. Então, quando eu pegava o carro para viajar ou para fazer qualquer coisa, eu já tenho aquele temor, como quem diz assim: eu tenho uma filha. E assim, isso é muito, assim, muito precioso, você não deixar que suas responsabilidades fiquem nas mãos de outra pessoa, de outras pessoas. Então eu decidi que ia ser mãe, eu decidi que ia ser responsável, eu decidi que ia fazer a coisa certa. E vamos, o que você está querendo dizer com isso? Eu já narrei um pouquinho sobre a primeira gravidez, e eu vou dizer uma coisa para você, que é nisso que eu vou encerrar, porque no próximo capítulo eu quero falar sobre a minha conversão, sobre o meu encontro com Jesus, sobre o amor que Deus colocou na minha vida depois da minha conversão, mas isso vai ficar para o próximo capítulo. Esse capítulo, eu falei um pouco da história de Yasmin, da minha filha, porque quando Yasmin nasce, eu lembro que eu acabei o noivado, no início da gravidez. Quando Yasmin nasce, eu tinha muita convicção e certeza de que eu tinha que ser responsável, tinha que agir da maneira correta, porque não se tratava mais da minha vida, agora tem outra vida em jogo. E se você acompanhou minha história, porque eu estou falando isso para você, vai perceber que não batia muito a minha personalidade, as minhas decisões com o que as pessoas falavam de mim, não batia. E eu vou abrir um parênteses aqui, aconteceu uma cena muito dolorosa para mim. Eu tenho uma amiga minha, né, Sueli e Tãozinho, é um casal que eu amo muito, e que assim, são amigos de longas datas. E na gravidez de Yasmin, o que aconteceu? Tem um evento na ABB, tipo São João tipo, todo ano, e eu estava grávida, né, já era mãe solteira, falei pra você, e eu fui para esse evento. Por isso que eu abri aspas, é algo importante que eu quero que você saiba. E eu fui para esse evento, fiquei na mesa deles. E olha, ver como é difícil você vencer quando todo mundo não acredita em você. E que loucura. Aí eu tava lá na mesa de Sueli, de Tãozinho, lembra como fosse hoje? E eu tenho até a roupa que eu tava. Era uma blusa roxinha, com uma florzinha do lado. Feliz já, acho que eu tava com uns 6 meses mais ou menos, e acho que aí uns 5 meses, eu acredito. E eu fui porque na gravidez eu não saí para lugar nenhum, mas aí eu fui para esse evento e fui convidada a ficar na mesa desse casal amigos. E eu tava lá sentada grávida, sozinha, observando todo mundo, né, curtindo a festa. E alguém chegou para esse casal, para minha amiga, e disse: por que você permite que essa moça esteja perto de você nessa mesa? Por quê? Porque o preconceito, a maldade era algo que sempre foi muito real na minha vida, sabe? E aquilo foi muito difícil para mim, porque ela não me disse na hora, claro, depois de ir conversando com o decorrer do tempo, longas datas, e ela me falou sobre isso. Ela disse: Vanusa, como aquilo me doeu. Estava lá, você grávida, sentada, e alguém se incomodou porque você estava sentada conosco, como se eu não fosse digna de estar ali. Lembra que eu falei no segundo capítulo? A leprosa, né? A menina leprosa, a menina que está à margem da sociedade, a menina mal falada, a menina que... Enfim, é um desafio. Mas isso não interferiu de eu receber minha filha com muita alegria, de continuar
continuar desejando, querendo fazer o que é certo. E aí Yasmin nasce, passa o tempo, eu dei assim o que tinha de melhor dentro da minha percepção como ser humano para cuidar da minha filha. Hoje eu tenho muito orgulho hoje que eu digo, Senhor, como valeu a pena, porque ela é uma moça incrível, ela é uma menina de personalidade, de caráter, porque meu desafio como mãe era formar uma pessoa de caráter, porque é isso que importa, é quando você tem caráter, quando você vive na verdade. E eu lembro quando Yasmin estava perto ali dos seus 3 anos de idade, eu tomei uma decisão bem radical, e eu vou falar sobre essa decisão e vou encerrar esse capítulo em cima dessa decisão. Preste atenção à decisão que eu tomei. Eu estava numa sociedade sob pressão, numa sociedade a qual não acreditava em mim como pessoa, como ser humano, como não era uma mulher digna, respeitável, embora eu fosse muito trabalhadeira, fosse muito responsável com os meus compromissos, embora eu visse minha vida como qualquer outra pessoa normal. Mas essa perseguição era algo bem notório e difícil de enfrentar, mas não me parava, porque eu trabalhava muito. Porque eu pensava assim, se eu trabalhar muito, se eu conseguir me manter minha filha, vai ficar tudo bem. Não sabia eu que era Deus cuidando de mim, mas vamos lá. E aí Yasmin estava perto dos 3 anos de idade e eu tinha amado a experiência de amamentar e tudo, e curti, eu amava, eu amo ser mãe. E eu tomei uma decisão muito radical ali. Eu decidi fazer laqueadura. Anusa, como assim? Preste atenção. Eu decidi fazer laqueadura para não ter mais filhos quando minha filha estava perto dos 3 anos de idade. Anusa, por que você fez isso? Eu pensei comigo. Eu disse, eu agora sou responsável por uma criança, por uma vida, por um ser humano, por alguém que vai depender de mim para formar essa personalidade dessa pessoa. Então, como eu não acreditava em casamento, como eu não acreditava em relacionamentos duradouros, você vai entender porque eu estou dizendo isso no próximo capítulo. O que eu pensei? Eu não posso me envolver com alguém e de repente vir uma gravidez inesperada. Eu não posso correr esse risco, porque eu não quero que minha filha olhe para mim e diga assim, não, mamãe, você não casou com o meu pai e agora ficou grávida de outra pessoa. Eu não queria na cabeça da minha filha essa confusão de ela não ter um lar seguro, de ela não ter uma família estável para ela viver, para ela crescer, para ela se formar. Como a gente é muito falho, porque você pensa que você segura suas próprias decisões, não é bem assim. A gente às vezes se pega fazendo algo que não queria fazer. E como eu sei que eu sou falha, cheia de defeito, naquele momento, naquela época, Yasmin hoje tem 18 anos, estou falando de 15 anos atrás, eu decidi, eu disse, não posso ter um filho de um pai diferente, porque com o pai de Yasmin eu já sabia que não funcionaria, era uma coisa que tinha acabado no início da gravidez, e eu cheguei para o médico, eu disse, doutor, eu preciso que o senhor faça laqueadura em mim. Ele disse, mas Vanusa, você é muito jovem ainda, você não tem nem 30 anos, que loucura é essa? É saudável, você pode reconstruir sua vida, construir família. Eu disse, não, doutor, eu não posso fazer isso, eu não posso ter filhos de pais diferentes, eu não posso deixar a cabeça da minha filha confusa. E eu disse, eu preciso que o senhor me opere. E eu não quero que o senhor dê um nó, porque eu não sei se você entende o que é laqueadura, mas existem 2 possibilidades de você fazer laqueadura. Ou você dá um nó, que depois é possível desatar, ou você corta, tem um pedaço da sua trompa, né? E eu disse, eu fiz, não quero que o senhor faça um corte, eu quero que você de fato não deixe possibilidade nenhuma que eu possa engravidar. Aquela decisão minha, tão radical, mas tão segura, depois de 3 anos que a Yasmin tinha nascido, era para defender minha filha e eu de mim mesma. Mas vamos, você sim, porque a gente às vezes é meio maluco, se apaixona, se empolga, daqui a pouco, pum, engravidava. E aí, que loucura, e aí minha filha ficar no meio de tudo isso? Então, para me proteger minha filha das minhas decisões erradas, eu pedi que o médico fizesse uma laqueadura e que me deixasse impossibilitada de ter filhos. Já pensou? E lembra que eu tenho 2 filhos? Veio Ramsés depois disso. E é sobre isso. E é para você entender a história. Você entende? Eu contei esse fato, né, da gravidez de Yasmin, da decisão de fazer laqueadura depois que ela tinha 3 anos de idade, para você entender como foi meu encontro com Jesus e porque depois do encontro com Jesus, pouco tempo depois, 2 anos eu acredito depois,
acho que é 2 anos a 3 anos depois do meu encontro, por 3 anos depois do meu encontro com Jesus, eu tive outro filho. Então é sobre isso, é sobre a história, é mostrar para você que o caminho dele é bom e é perfeito. Mas é necessário que você decida deixar ele contar a tua história. Essa história não se trata apenas de Vanusa Maria. Não. Essa história foi ele que escreveu. Essa história é para motivar você a não desistir da tua vida nem dos teus sonhos. Essa história é para dizer que é possível, que até aquilo que você faz, que parece estar tudo errado, se você se permitir, ele transforma de maneira diferente. Então eu vou encerrar esse 3º capítulo nessa laqueadura que eu fiz para não ter mais filhos. E no próximo capítulo eu vou contar para você sobre o meu encontro com Jesus, sobre encontrar um homem com o qual me casei e que eu entendi que era para a vida toda, e contar como foi meu segundo filho, como foi possível, se eu tinha uma laqueadura, era uma mulher que tinha feito laqueadura, não dado nó, mas cortada, como foi possível eu ter outro filho. Então é sobre isso, a história é sobre isso. Eu espero de todo o meu coração que você possa estar de alguma forma sendo abençoado a eu narrar essa história para você, porque eu não sei qual é a sua história, eu estou contando a minha história com o intuito de te ajudar a não desistir, e acima de tudo, o que você for fazer na sua vida, faça com amor. E digo mais, quando você tomar uma decisão de fazer algo, olha para a intenção do teu coração. É sobre isso. Até o próximo capítulo. Compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, vamos fazer uma loucura santa nessa história toda, tem muita coisa para vir aí, para poder ajudar pessoas. Talvez você não se identifique com essa história, mas tem alguém que você conhece, que se identifique, que vai perceber que mesmo que a sociedade diga não, mesmo que ela seja uma mãe solteira, mesmo que ela esteja sozinha na contramão, tem alguém que está olhando para ela. Tem alguém que não vai desistir dela por hipótese nenhuma. É só deixar esse alguém, ele, escrever a história. Compartilhe. Ó,